Então, o tema do nosso quadro hoje, a gente vai falar de vermes e parasitas intestinais, que são problemas recorrentes em cães e gatos. E quando não tratados, eles podem trazer riscos, né, à saúde, não só do animal, como também dos tutores. No nosso quadro Amigo Pet de hoje, a gente está recebendo aqui a veterinária Joyce Alencar, ela que já participou aqui com a gente, alegria recebê-la de novo. E ela vai justamente explicar pra gente como identificar os sintomas, o que fazer, né, quando seu bichinho contrai essas verminoses e também como é feito o trabalho de prevenção, né, Joyce? Tudo bom? Tudo bom, Tina. Prazer de novo estar no seu programa. É uma alegria receber você aqui, a gente sempre dando essas orientações tão importantes para os nossos bichinhos, né? E no caso a gente está falando aqui não só de cães, mas também dos gatinhos. A Josi tem uma gatinha também, ela tá ligada ali nas dicas que a Joyce vai dar aqui pra gente. Primeiro, Joyce, eu começo perguntando quais são as verminoses mais comuns que a gente encontra nos nossos bichinhos? Então, primeiramente, a gente tem as giardias, é muito comum. Aí tem as caridias, então assim, é muito comum acontecer isso desde a idade mais novinha do paciente, porque a maioria já vem da mãe. Então, é uma carga parasitária que o animal já adquire da mãe, então é importante você fazer o quê? Desparasitar a fêmea quando ela estiver gestante, para evitar... Isso é uma dica importante, né? Que passe da mãe para os filhotes. Certo. Então, é importante evitar essa carga parasitária na ninhada, que vai aparecer ali, e já começar o tratamento de desvermifugação aos 15 dias de vida. Tá certo. A gente fala também que algumas dessas verminoses, né, elas preocupam porque elas podem passar também para o tutor. Uma conhecida, acho que é larvas migras, que a gente chama, não sei se é esse o nome correto, mas que é muito comum de a pessoa pegar na areia. Às vezes o animalzinho fez ali um xixi na areia e você caminhando, você acaba pegando também. É comum essa verminose aqui? É comum. Ultimamente não está sendo tão comum, justamente porque as pessoas estão tendo esse cuidado a mais com os pets, né? Estão fazendo a vermifugação direitinho, num tempo melhor. E é uma coisa que antigamente existia mais, hoje em dia já está reduzindo isso. Mas era bastante comum. Quando eu era criança, eu tive. Sim, gente. Era todo mundo assim, pisa na areia, vai lá, pegou, né? E é bem visível, porque a gente vê que a verminose ela vai fazendo um caminhozinho, isso, né? E você percebe ali, coça muito, incomoda, né? Incomoda muito. Outra coisa também que é muito comum nos cães, não é acho que o tema de hoje, mas também é parasito, que é carrapato, pulga. Esse tema ele é muito amplo, seria uma conversa muito longa. Aqui, né? Mas se você tiver alguma dica para abordar em relação a isso, é sempre muito bem-vinda, né? Então a gente está falando de verminose, mas também tem os parasitas que também dão uma dor de cabeça enorme, né? Como você falou, pulga, carrapato. Então, qual os cuidados também em relação a isso? Fazer o uso daquela medicação preventiva, geralmente a cada 30 dias, a cada 3 meses, depende do que você vai usar. Mas, lógico, um acompanhamento com o veterinário regular, porque são parasitos externos que a gente encontra no ambiente muito fácil, num passeio, num parque, até dentro de casa. Vizinho e tal ali, então é sempre manter esse cuidado de fazer a medicação preventiva, já que são doenças que vêm para o animal e elas podem ser muito graves, podem levar a óbito, né? O carrapato transmite erliquiose, babesiose, anaplasmose, então é importante evitar esse tipo de parasita externo, até porque também é um risco para a gente, para quem está ali convivendo com aquele animal. Tá, no caso dos parasitas externos que você está falando, a higienização, banho, a tosa também é importante nesse processo, né? Exatamente. Tem que ser feito de modo diferenciado, pode usar algum medicamento já no banho do animal, com a indicação, no caso, né, da higienização, visando essa questão dos parasitas. Shirley, hoje em dia, o método melhor que existe são medicamentos por via oral ou medicamentos tópicos, né? Antigamente se usava muito aqueles banhos de imersão, hoje em dia já não é mais usado em cães e gatos, porque tem um risco de intoxicação muito grande para eles. Então, hoje em dia já tem medicamentos no mercado bem melhores, de uma qualidade bem superior e com riscos mínimos de intoxicação, que são por via oral, de uso tópico. Então, no máximo é manter um banho normal, direitinho com shampoo, um condicionador, mas sempre usar essas medicações. Que são a cada 3 meses, a cada 30 dias, depende do que você for escolher. Agora, tem alguma relação com a raça do animal? A determinado tipo de raça, ela é mais suscetível ao animal adquirir uma verminose ou a ter mais problemas com pulgas e carrapatos porque é mais peludo? Ou não tem relação nenhuma? Não, com raça não tem relação, mas sim com esses cuidados, né? Um cão que tem uma pelagem mais longa, ele tem um trabalho maior para se manter aquele pelo limpo, né?
Então, assim, se você não tiver aquele cuidado mesmo, é muito mais fácil ele ser parasitado, no caso de parasitas externos, do que um cão que tem uma pelagem mais curta, que é mais fácil você estar vendo ali se está sujo, se não está. Então, assim, cães de pelagem longa é sempre melhor dobrar os cuidados. A gente está falando de parasitas externos, mas começamos falando de verminoses. Você falou da questão de que passa da mãe, né, para os filhotes, mas qual é a outra forma, né? Além dessa de passar, tem uma outra forma dele também contrair as verminoses? Contato no ambiente ou com outro animal doente. Então, assim, evitar esses contatos. Animaizinhos novinhos que ainda estão numa fase de primovacinação, evitar que fique passeando muito em ambientes muito abertos, que tenha outros animais ali que você não sabe a procedência, se está saudável, se não está. Porque só o contato, às vezes, ali de conviver pode passar. Tá certo. É importante a gente ressaltar também os cuidados com o ambiente, né, doutora, de que o animal vive, né? O que o tutor tem que levar em conta, né, para evitar esse tipo de problema? Manter o ambiente limpo, se for casa, apartamento, porque são parasitos, no caso, por exemplo, pulgas e carrapatos. Eles são muito comuns já no ambiente ali. E são muito pequenos, você não consegue ver. Então, de maneira geral, é manter o seu ambiente limpo, sempre limpo. Em relação aos sintomas, quais os tipos de sintomas, no caso vamos falar por parte, né? No caso das verminoses, que podem chamar a atenção, porque é interno, então, assim, é mais difícil de você perceber. E o que acontece com o animalzinho quando ele contrai uma dessas verminoses, né? O que o tutor tem que estar atento? Muda hábitos de alimentação, pode ficar sem fome, né? Pode ficar mais mole, que nem quando a gente se manifesta na gente algum tipo de doença? Então, tanto os internos, os intestinais no caso, quanto os parasitas externos, quando eles já estão provocando uma alteração mesmo de doença, os sintomas são gerais. Febre, apatia, vômito, falta de apetite. Muitas vezes, no caso dos externos, a coceira intensa em determinadas áreas do corpo. Então, assim, são sinais muito generalizados, não são específicos para você, esse aqui é verminose, esse aqui... Não, são esse tipo de sinais aí, que você só vai ter certeza do que é com uma avaliação mesmo do médico veterinário. A alimentação, tem alguma forma, algum reforço na alimentação dos bichinhos que possa protegê-los mais ou não tem muito a ver? Na verdade, tudo na nossa vida, na vida deles, no nosso organismo, a nossa imunidade estando bem, ela ajuda a prevenir uma série de alterações de doenças. Então, é sempre manter uma alimentação saudável, o ambiente saudável ali na família, porque até o estresse para eles também pode mexer na imunidade e deixar aquele serzinho mais suscetível a algumas coisas. Então, de maneira geral, como funciona pra gente, para eles também é do mesmo jeito. Tá? E os externos que a gente falou, né, os parasitas externos, tem que a coceira, o animal fica se coçando, fica inquieto. Os sintomas são esses que a gente já conhece. Bem generalizados mesmo. Agora, doutora, a gente está falando aqui muito voltado para os cãezinhos, né? Mas a gente sabe que quem tem gatinho também sofre pelos mesmos problemas. Sim. Todas essas dicas valem. É mais difícil de você, porque o gatinho é mais difícil de você controlar até a questão da higienização, né, dele. Então, quem tem gatinho? Na verdade, eu acho até o gato muito mais fácil de você fazer esse controle. Porque o gato é um animal que ele não precisa daquela nossa assistência o tempo todo para se manter limpo. Ele já sabe se manter higienizado, ele já faz o próprio asseio. Então, o que você precisa se preocupar com o gato? Manter aquela caixinha de areia para ele poder fazer as necessidades ali, né? Ele não gosta de fazer em qualquer lugar como um cachorro faz. Então, você mantendo a higienização da caixinha de areia, fazendo a troca para evitar acúmulo de fezes ali, já é muito bom para evitar essa disseminação de algum parasita. Mas é aqueles gatinhos que gostam de escapar, que tem uns que são rebeldes, né? Gostam de escapar, passar a noite fora. Como controlar? Aí, nesse caso, é difícil. Ou arrumar um jeito de controlar, não sei, telas em casa para evitar que ele saia, até para evitar outros problemas que também não são doenças, né? Um atropelamento, alguma coisa assim. Gato gosta muito de sair. Se você não castra ele numa idade ideal, ele vai para fora em busca da fêmea para poder reproduzir. Então, é mais não tem como independente segurar. Também, né? Muito independente. Do instinto do animal, né? A gente sabe que é do instinto. Então, só para finalizar, doutora, é bom a gente ressaltar que é preciso ter cuidado, que como você falou no começo, pode parecer que é um problema simples, comum, mas que pode levar o animal a óbito, né? Sim, Quais são esses casos extremos que podem matar o bichinho? Doenças transmitidas por carrapato e pulgas podem levar a óbito. Parasitas intestinais em grande excesso, quando você não consegue fazer um controle, não consegue medicar, pode matar também, principalmente os filhotes, que já são mais frágeis, têm imunidade mais fraquinha.
tá? E a gente também tem uma outra doença aqui parasitária que é muito comum, que aí também já é outro momento para conversar, que é a leishmaniose, o calazar. Ela pode levar a óbito. É uma zoonose, ou seja, ela é transmissível entre animais e homens, então nós também corremos riscos. Então é um cuidado assim que tem que se ter desde a hora que o animal nasce também, tá? Porque pode levar a óbito, assim como leva gente e leva animal a óbito. Tá certo. Então a dica é sempre, você está notando algo estranho no seu animalzinho, ou mesmo que ainda não tenha nenhum sintoma, um sinal, leva sempre para um profissional. É interessante fazer uma investigação para saber se está tudo bem, né, doutora? É o principal ponto. Então, já que você tem dúvida, assim, tá na dúvida, são sinais muito parecidos com outras coisas, leva no veterinário regularmente, a cada 3 meses, para ver se está tudo bem, fazer um check-up. É sempre importante manter a carteira de vacinação em dia, com protocolo vacinal, protocolo de vermifugação direitinho. Aí seu animal vive muito bem, saudável, fazendo isso direitinho. Olha, eu tenho certeza que quem cria um animalzinho quer que tudo seja o melhor, da melhor forma. Sim. São cuidados que a gente deve ter, cuidados básicos, né, tão simples, que podem salvar a vida aí do bichinho. Obrigada, doutora Joyce, mais uma vez, super esclarecedora aqui a nossa conversa, tá?